Então, o que eu percebo, irmãos, nós fomos iludidos naquilo que nós não tínhamos a certeza. Se nós não tínhamos a certeza, nós éramos facilmente manipulados. Por quê? Porque não havia da nossa parte uma convicção. Havia da nossa parte uma expectativa. E por não haver essa convicção da nossa parte, facilmente nós fomos manipulados, irmãos. Seja pela natureza humana, seja por condição de religião mesmo, por condição de falta de entendimento ou por maldade daquela pessoa que queria de fato manipular. Então são essas coisas que nós aprendemos e vivemos, né? Por quê? Porque não havia em nós uma convicção. Então, se eu não sei quem eu sou, se alguém disser para mim, você é tal coisa, eu acabo acreditando. Ou eu posso até duvidar daquilo ali, mas se eu não tenho a certeza de quem eu sou, eu posso ser manipulado facilmente. Então, é nisso que nós perecemos, nós padecemos muito nisso, nessa condição de nós termos ali a convicção de quem nós éramos. Porque nós não fomos ensinados a viver dentro da realidade daquilo que é a expressão do Filho. Nós fomos ensinados a viver uma vida religiosa o tempo todo, o tempo todo. Isso é bombardeado na nossa mente, isso é bombardeado na nossa mente, isso é bombardeado o tempo todo no nosso entendimento. E aí a gente começa a encontrar dificuldade para poder ter esse relacionamento real, esse relacionamento em que nós temos a referência de um irmão que de fato revela a verdade a respeito do nosso Pai. Sempre o meu desejo era de salvação, o irmão Roberto colocou. Sempre pensando em me salvar. Eu acho que isso, irmão Roberto, que o irmão colocou aqui, é o padrão da vida de muitas pessoas. É o padrão. A pessoa quer se salvar. Até o dia que ela tem um encontro real com Deus e ela passa a entender que ela não precisa de se salvar. Ela já é salva. Ela precisa revelar salvação. Então, nós não trabalhamos como quem tem falta de alguma coisa. Nós trabalhamos como quem tem tudo para oferecer. Essa é a diferença. Então, eu não vou a Deus para pedir para Ele a condição. Eu vou a Deus para perguntar para Ele onde Ele quer que eu entrego a condição que Ele me deu. É dessa forma, irmãos. Quando você passa a viver desse jeito, você começa a revelar salvação. Por que que a ardente expectativa da criação, ela está aguardando os filhos se manifestarem? Porque os filhos ainda se veem necessitados. Os filhos ainda estão tentando ser filhos. Os filhos ainda estão tentando fazer com que o pai aceite eles como filhos. Ah, pai, eu estou bonzinho hoje aqui, por favor, me aceita como seu filho. Me aceita como seu filho. É essa condição que as pessoas têm vivido, né, irmãos? Não é uma condição da pessoa entender quem ela é, qual é a posição dela e o que ela revela. Então é isso que faz com que os demais irmãos ainda se sintam na necessidade de buscar ainda, né, as religiões. Por quê? Porque elas não veem, e a grande maioria, irmãos, né, eles buscando, eles não enxergam, não veem a revelação dos filhos. E por eles não veem a revelação dos filhos, eles não entendem, e por não entender, eles estão à mercê aí dos lobos, né? Daqueles que se dizem ser, que busca Deus pelos seus ideais. É isso que acontece. E o que é ser convertido será para eles, né, irmãos? A gente sabe o que é o ser convertido para eles, né? O que eles entendem como ser uma pessoa convertida? É uma pessoa que está de acordo com a constituinte da igreja, está de acordo com a constituição da igreja, com aquilo que os homens em uma reunião
ali de ministério, uma reunião de convenção, escolheram ali algumas leis ali que eles criaram, né, que eles tiraram da Bíblia, que eles procuraram interpretar ali como sendo as melhores e mais adequadas para aquele quadro, para aquela constituição. E eles ali criaram ali 200, 300, cada denominação tem a sua quantidade na Constituição, e agora eles acham que os convertidos são aqueles que obedecem aquelas regras. Regra nunca vai fazer você conhecer Deus, irmão. Lei nenhuma faz você conhecer Deus. Não vai fazer você se conhecer também. Quando Deus ele vai libertar o homem, a primeira coisa que ele faz é soltar o homem. É dizer para o homem, olha, não é o que você faz. Que você me conheça não é por intermédio daquilo que você faz. Eu me revelo a você por quem você é por quem você é, não é o que você faz. Então, só nessa condição do quem é que nós vamos conhecer o nosso Pai. Não é do que. A condição do que não vai fazer conhecer Deus, irmão. Não tem jeito para isso. Então, por exemplo, olha, eu não faço isso porque existe uma lei que me proíbe de fazer isso e agora eu estou de acordo com Deus? Não, não está de acordo com Deus, não. Você está de acordo com Deus que quando você entende a referência do amor e você não tendo lei nenhuma que te obriga a fazer, você faz assim mesmo por causa da lei do amor e não da lei de uma constituição. Por causa daquilo que é referência da realidade e não porque tem alguém em cima de você de olho vendo o que você está fazendo ou o que você deixa de fazer. Aí a pessoa passa a conhecer Deus. É isso aí, irmão. Seguir a doutrina é o que as pessoas acham que é ser convertido. Eu vejo assim, irmã Viviane, as pessoas que sempre questionam são as pessoas que têm condição de conhecer. Aquela pessoa que diz amém para tudo, ela não é mais difícil para ela. Porque tudo que dizem para ela, ela abraça e tá tudo certo e não questiona nada, não quer saber de nada, né? Olá, boa noite a todos. Assim, eu vejo os irmãos aí da igreja, eles estão tipo parados no tempo. Quando Jesus estava ensinando ali, Jesus sempre passava uma visão que se aproximava a grande tribulação, que eles estavam poucos anos antes da grande tribulação. A grande tribulação se aproximava. Então, todos, assim como Jesus pregou, né, que estava se aproximando da grande tribulação, assim todos que foram doutrinados por ele também falavam. O Pedro falava, né, que aquele dia viria brasando um fogo, né? E todos pregavam a grande tribulação, porque o juízo se aproximava. E os irmãos hoje das igrejas continuam pregando o mesmo sermão, sempre amedrontando o povo. Mas na época eles não estavam pregando isso para amedrontar o povo. Na verdade, estavam pregando para alertar o povo que estava próximo à grande tribulação, que os reinos, né, iam ser abalados, né, como falava ali, as estrelas cairiam do seu firmamento. Então, ia acontecer essa tribulação do qual nunca houve naquele tempo, né, sobre a face da terra, e jamais haveria tribulação tamanha como ia acontecer naqueles dias ali, onde que Jesus falava ali, ai das grávidas, né, que esse dia será um dia de tormento, e se Deus não abreviar esses dias, nenhum ser humano conseguiria ficar vivo, nenhuma carne conseguiria ficar viva, ia ser todos mortos. Então estava sendo alertado. Aí Jesus usa o João na ilha de Fátima, alertando as igrejas também, né, sobre as tribulações que iam vir sobre eles, né, e que era para eles ficar forte, firme. Só que hoje em dia as igrejas usam o mesmo sermão, sempre o mesmo sermão, como se a tribulação não tivesse ocorrido ainda. Eles estão parados no tempo e continuam pregando a mesma mensagem
nas igrejas e amedrontando o povo como que se aquela tribulação que aconteceu lá nos anos 70 fosse acontecer sempre. Todo ano vai acontecer. Todo ano. Passa 100 anos, passa 200 anos, passa 300 anos. Vai acontecer, vai acontecer. 1940 foi profetizado lá também que ia acontecer, né? A grande tribulação. E assim vai indo. E hoje fica aquela discussão, né, nas igrejas, e os irmãos ficam todos, né, naquela expectativa ali, né, que vai acontecer algo, e aí acontece um terremoto lá, ó, é o fim do mundo, né, vai acontecer, ó, Jesus falou que ia acontecer isso, né, e sempre o pessoal fica aprisionado, parado no tempo, e não sai daquilo, né? E aí ali está movimentando o dinheiro, né? As ofertas, movimentando o glamour daquele líder, né? Ele se mantendo, né? Alimentado ali por aqueles membros da igreja. E aí a pessoa, às vezes, né, não concorda um pouco com a pregação daquele líder, vai para outra, né? Porque ele pensa, poxa, se eu ficar fora da igreja, vai que venha, né? Jesus volta e eu fico. Eu vou ficar, então eu vou partir. Então, sempre aquela mesma mensagem, ela fica aprisionando as pessoas se esquecem que é um jornal que já aconteceu, mas eles continuam lendo o mesmo jornal ano após ano, geração após geração, lendo sempre o mesmo jornal, se esquece de viver a vida, se esquece de amar o próximo, se esquece de passar aquilo que Deus está moldando a cada dia na mente, nas famílias, nas vidas, o que Deus tem trazido de novo, ela não abraça o novo. Ela sempre fica mastigando aquele mesmo sermão. Então, isso é lamentável, né? As religiões, né, ficam nesse mesmo impasse, né, sempre nessa mesma palavra. Então, seria muito interessante se os líderes, né, abrissem a mente e começassem a deixar, né, o espírito trabalhar, começasse a fluir novas ideias, fluir e deixar que Deus, né, porque Deus ele não é um Deus estacionado, um Deus que ficou estacionado naquela mesma melodia, naquele mesmo cântico, né, naquela mesma mensagem. Não, Deus ele todo dia, né? Sempre tem algo novo, né, para a pessoa. Infelizmente, isso tem estacionado as igrejas, né? Tem ficado aí muito tempo, né? Então, ano após ano, né? Estacionado nisso. É isso aí, queridos. É coisa boa. Amém, irmão Paulo. Também eu enxergo dessa forma também, irmão Paulo, mas o que a gente poderia sugerir para os irmãos que estão nessas igrejas, que têm medo das consequências se eles disserem não para esse tipo de ensinamento, para esse tipo de pregação, para essa coerção que eles sofrem, dizendo que eles vão para o inferno se eles não derem o dízimo? O que o irmão colocaria para esses irmãos que estão vivendo dessa forma? Qual que é o conselho que a gente pode dar para esse pessoal que, na maioria das vezes, irmão Paulo, eles continuam ali por causa do medo das consequências se eles saírem daquele local, porque é colocado para eles que terá consequências pesadas, que Deus vai pesar a mão, que eles vão sofrer. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Assim, irmão Orlindo, o que eu vejo é que os irmãos eles não têm buscado o entendimento sobre as épocas, para que época foi falado alguma coisa. Então, se os irmãos voltassem lá e vissem que foi falado para aquela época, para a tribo de Levi, que era para ter o dízimo, era para a tribo de Levi, não é para nós hoje, né? Se os irmãos olhassem e vissem que quando Jesus falou lá em Mateus 24, que era algo que ia acontecer sobre aquela geração, aquele templo que estava de pé ainda, com os sacerdócios lá, tudo ia acontecer ali naquela época, naquele aion. Se as pessoas pudessem entender isso, elas conseguiriam se libertar desse ciclo sem fim. É um ciclo que continua ali na mesma movimentando sempre a mesma coisa, né? Então,
Eu acho que se as pessoas conseguirem descobrir isso, né, o tempo, quando o apóstolo Paulo lá falou sobre que disse assim, filhinhos, o tempo já está próximo, né, já, né, se aproxima, e ele acreditava até que ele ia estar vivo ali até a hora que acontecesse aquele dia. As pessoas pensam que isso não aconteceu ainda. Não, ele sabia que não passaria aquela geração. Ele sabia que não ia passar aquela, né? Ele sabia que ia acontecer ali durante aquele tempo. E ele sabia claramente que estava muito próximo. Ele sabia, né? O João, quando o João falou sobre as coisas lá, coisas que em breve iam acontecer, era breve naquela época. Não é, então, os irmãos lê hoje, ele sempre lê a mesma palavra, em breve. Ó, em breve, Jesus falou em breve, então já vai acontecer. Não, isso ele falou há 2000 anos. Então, a pessoa tem que se tocar nisso. Ele falou há 2000 anos. Então, se as pessoas conseguissem mentalizar isso, saber para que época, que foi escrito aquilo ali, para quem foi escrito, nós fazemos parte de que Jerusalém que nós fazemos parte, né? Se as pessoas entendessem que aquela Jerusalém ela foi derrubada, aquele templo que era de sacrifício, aquele templo que acontecia ali as oferendas, aquilo ali foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubado, como está em Mateus 24. Se a pessoa entendesse isso e visse que a Jerusalém que Jesus levantou, o homem nenhum pode derrubar mais, essa Jerusalém, ela não pode ser saqueada por governo, ela é uma Jerusalém governada pelo próprio Deus. Se as pessoas entenderem que nós já temos essa nova Jerusalém que veio do alto, que a gente está nessa nova Jerusalém, que é um novo conceito. Quando fala em Jerusalém, fala num conceito, um local de apresentação a Deus. Então, nós já vivemos nessa nova Jerusalém um local de apresentação a Deus. Então, não há necessidade mais da gente ir num local físico. Não, essa nova Jerusalém, ela é espiritual, que abrange toda a terra. Então, por isso que ela, a mesma altura, a mesma largura, o mesmo comprimento. Se os irmãos entendessem aquela passagem ali que Jesus disse assim, né, o Estevão, né, diz assim, eis que vejo os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus. Se a pessoa entendesse essa passagem, ela já ia compreender, porque quando os sacerdotes ofereciam o seu sacrifício, dia após dia, eles não sentavam, eles permaneciam em pé continuamente. A palavra em pé quer dizer, todo dia tinha momento de fazer um sacrifício pelo pecado de alguém. Então, eles nunca podiam descansar. Mas quando fala que Jesus está sentado, quer dizer, já cumpriu tudo, já houve o descanso. Então, não há necessidade mais dele estar em pé. Então, essa é a figura de linguagem que o sacerdote, acima de todos os sacerdotes, ele está assentado, não está mais de pé. Ele está sentado. Não sentado, um trono lá, como um Deus, né? Não, como um rei, né? Isso. Não. Isso é uma figura de linguagem. Quer dizer, o sacrifício dele foi de uma vez por toda. Então, as pessoas estão esperando aí no juízo, estão achando que Jesus vai fazer um sacrifício ainda, um juízo sobre as pessoas. Isso já ocorreu, né? Então, hoje é a gente virar aquela página ali, né? E começar a fazer aquilo que é a vontade de Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida no jeito que Ele quer. Então, hoje a gente vive como é que eu falo? Um ciclo vicioso. Hoje a gente vê as igrejas num ciclo vicioso. Eles sempre usam a mesma estratégia, o mesmo argumento, a mesma mensagem que ficou estacionada 2000 anos atrás. Essa mesma mensagem continua ano após ano, sempre amedrontando as pessoas, sempre trazendo. É uma estratégia que está dando certo sempre. Deu certo lá naquela época, mas porque ia acontecer literalmente. Mas hoje não vai acontecer literalmente, mas dá certo para aprisionar as pessoas, né? Então é o dito, né? É o dito
ciclo vicioso religioso que tem nas pessoas, né? As pessoas ficam com medo, realmente, né? Então, é complicado para tu ensinar para as pessoas que isso já aconteceu, que hoje nós estamos vivendo né, já depois do juízo de Deus, que Jesus foi a cobra, como Moisés levantou a cobra lá no deserto, representando o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que estavam sendo picadas pelas cobras. Jesus foi levantado no madeiro como representando o juízo de Deus que viria sobre aquela geração, e todos aqueles que olhassem para Jesus seriam curados do veneno que estava sendo contaminado. Então, se as pessoas entendessem isso, que tudo aconteceu ali do meio, dentro daquele aion, hoje seria muito mais fácil para a gente ensinar o real das boas novas de Deus. Então, é isso que é complicado, né? As pessoas ficam naquilo ali e tá tão entranhado aquilo e o medo junto, que é difícil de conseguir, né, passar aquilo que é verdadeiro para as pessoas. Amém, querido? Amém, irmão Paulo. Muito boa a sua colocação. Eu creio que vai ajudar os irmãos a compreenderem um pouco mais também. E vamos ouvir também a irmã Raquel, que ela tem as considerações dela. Eu só queria colocar, pela experiência, né, de 4 anos que eu tive em uma denominação evangélica, que eu via que as pessoas, elas não buscam por si mesmas, entendeu? A individualidade, a comunhão, né, com o divino, com o Pai, porque foi as palavras que Jesus disse, são os cegos sendo guiados por cegos. Então, muitos ali eu via que eles buscavam ler texto bíblico só dentro ali, no local onde o líder mandava abrir a Bíblia e mandava abrir no capítulo, versículo. Então, eles não buscam por si só, talvez por comodismo de estar vivendo uma vida religiosa, como você mesmo colocou no início. Mas as pessoas que realmente têm sede, têm fome de conhecer a verdade sobre Deus, ela não fica ali dentro, ela não vai chegar uma hora, vai chegar o dia, vai chegar o tempo, que eu acredito que cada um tem o seu tempo, que vai despertar aqueles que buscam individualmente, porque o que acontece é que se seguem os líderes, eles seguem o padre, eles seguem os pastores, né? Então, eles seguem os líderes deles. A partir que eles, particularmente, buscarem, né, individualmente, de acordo com o seu entendimento, que depois em busca, né, Deus, ele conhece o desejo do nosso coração, ele vai abrindo a nossa mente. O Espírito Santo, ele vai nos dando a direção, vai nos dando entendimento, discernimento, porque ele vê a sede, ele vê a fome, ele vê a intenção, ele conhece a intenção de cada um. Então, eu acredito que é essa parte que envolve muito. Obrigada. Quero agradecer a irmã Raquel, muito obrigado pelas palavras, irmã Raquel, irmão Paulo. Mas pelo horário já está na hora das considerações finais, é 9h05 já, para a gente não passar muito do horário. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Irmã Creuza? Eu quero agradecer a Deus por toda essa oportunidade e falar para Deus, né, quanto a gente é grata a Ele por essa comunhão, esse estudo maravilhoso que cada dia nos acrescenta mais e mais. Obrigado, Deus, por essa reunião maravilhosa. Graça e paz a todos os irmãos. Amo vocês. Amém. Boa Amém, noite. irmã Creuza. Uma boa noite, então, irmãos, para todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma boa conversa, desde as 7h30, né? Deus seja louvado por isso.
Rimo que a nossa intenção é que os irmãos compreendam, tá, irmãos? Que vocês vão entender, que vocês estudem, que vocês entendam a Bíblia na revelação do seu próprio tempo. Você entenda os tempos bíblicos, igual o irmão Paulo colocou muito bem aqui, muito bem explicado. E o que nós queremos é que aqueles que ouvem essa mensagem, que possam entender e ter uma vida igual nós temos, uma vida de liberdade com Deus. Uma Glória vida onde não é o que eles dizem para que nós façamos. Uma vida que nós temos total liberdade com o nosso Pai. E nós entendemos que nós devemos fazer seguindo unicamente aquilo que é a representação de Deus para todos nós, aquilo que é a referência de Deus para nós. Então, nós Amém. fazemos as coisas porque nós entendemos que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é paz, que Deus é o Espírito Santo. Então, dessa forma que nós temos vivido e glorificado a Deus com toda essa alegria, com toda essa vontade sempre de estar revelando a partir daquilo que é o nosso Pai, o nosso Deus. Muito obrigado a todos, ficam todos com Deus, uma excelente semana para todos, Boa e se noite, Deus gente. permitir, em breve estaremos juntos novamente. Boa noite. Graça e paz. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau. Boa noite. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me